Então é importante termos um coração ensinável. Isso é muito importante, tá bom? Em qualquer área da vida. Tá bom? Isso é uma grande virtude, até mesmo de um líder. Mesmo porque ninguém a si mesmo se basta. É bom entender isso. Ninguém a si mesmo se basta. Ninguém sabe tudo ao mesmo tempo. Em alguma área você tem algo a aprender, não é verdade? Então, por isso que é importante você ter um coração ensinável. Eu estava lendo uma certa ocasião, e foi verdade. O Albert Einstein estava viajando de trem. Ele é professor da Universidade de Princeton. E entrou um aluno de Princeton que tinha passado no curso de física para estudar. Só que ele não conhecia o futuro professor Albert Einstein, o maior físico do mundo. E ele sentou no trem ao lado de Einstein. Aí foi explicando, Einstein disse: o que é que você faz, meu jovem? Para onde você vai? Eu vou para Princeton. Princeton é uma cidade que fica no interior do estado de Nova Jersey, né? Nova Jersey é um estado chamado New Jersey, né? Que fica ao lado de Nova York. Aí disse: você vai para Princeton? Fazer o que em Princeton? O velho Einstein perguntando a ele: eu vou estudar na Universidade de Princeton? E ele sem dizer quem era. Uma grande universidade. E o que você vai estudar lá? Eu vou estudar física. Olha, eu quero dizer ao senhor que eu sei de física, porque eu sei muito de física. O aluno apenas tinha passado no vestibular. Eu sei bastante de física. Aí começou a explicar a lei da física quântica para o criador da física quântica. Olha, a física quântica, inclusive, essa fórmula, e começou a explicar, e o homem está calado, né? Aí disse: muito bem. Quando chegou lá, muito bem, olha, eu gostei muito da sua aula sobre física quântica. Aprendi muita coisa. Na semana seguinte ele teve aula de física. Quem entrou na sala? Dr. Albert Einstein, viu, pastor Willi? Ele disse: meu Deus, eu estava explicando como aluno do primeiro ano, primeiro semestre, o que é a física quântica, para o doutor. Olha quem estava ao meu lado no trem? Dr. Albert Einstein. Está vendo? Como é importante a gente ter um coração ensinável. É verdade, isso é maravilhoso. Então a lição de hoje, aliás, essa lição é muito boa. A lição é muito boa. Eu estava lendo aqui, interessante que eu não sabia. Eu não. É bom sempre ver, né? Eu não olhei quem era o autor dessas lições. Depois fui ver, é um amigo meu. Esse pastor Batista, ele é membro da Academia Brasileira de Letras e eu também. Já encontrei o Cleverson várias vezes. Aí eu disse: eu vou olhar quem escreveu essas lições. Quem escreveu? Primeira página aqui. Os estudos foram escritos por Cleverson Pereira do Vale, bacharel em teologia, pós-graduado em aconselhamento bíblico, formação em liderança pelo Haggai Institute, e aqui pastor da igreja Mogi das Cruzes. Eu conheço o Cleverson bem, hein? Interessante. Então peguei a lição e disse: gostei das lições desse trimestre. Eu vou olhar quem escreveu. Quando fui olhar, um amigo meu. Tá bom? Então, pastor Cleverson, da igreja Batista Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é uma cidade do interior de São Paulo. São Paulo, para quem não conhece o estado de São Paulo, tem cidades muito boas no interior. Cidades parecem capitais, né? Cidades grandes, com uma excelente infraestrutura. São José dos Campos, Sorocaba, são cidades, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. São todas cidades de 500, 600, 700 mil habitantes, em cidades muito boas, excelente infraestrutura. É o estado que tem melhores estradas pavimentadas para o interior, né? As estradas são ótimas. Quem ama dirigir, pegar aquelas rodovias para o interior de São Paulo, você fica maravilhado com as estradas. São excelentes, são muito boas. É porque eu fui professor muitos anos em São Paulo, né? E eu sempre viajava para o interior para fazer palestras e assim por diante. Eu gosto de dirigir. Não sou daqueles que têm um pé pesado, não, como Jonas. A esposa disse que tem que segurar o Jonas daqui para Maceió. Ele quer andar sempre 150, 200. Se não fosse a Irmandade diz: olha, nós somos salvos, mas por favor, não queremos ir para a glória agora, vá devagar. E ela fica tomando conta dele, não é verdade? Está vendo, Jonas? Então os nossos pecados a esposa conta, está vendo? Então, queridos, o assunto de hoje é a 10ª lição. A minha lição é toda florida. Eu não sei se vocês, cada um tem uma maneira de, viu, Emerson? Quem lê livros aí? Como é que você marca os seus livros, Liliane? Como é que você usa um marcador também? Eu gosto de marcar, sabe? Então a minha lição, as coisas frases, até estou lendo um livro, então eu tenho algumas canetas que fui comprar lá na Livraria Cultura, lá no Shopping Barigui. Então tenho várias, eu vou marcando as frases
foram mais bombásticas, frases que eu gostei mais do autor. Então, eu não gosto de riscar o livro não, eu não gosto de riscar livro, riscar a Bíblia com caneta não, mas grifar com como é que chama? Eu gosto de grifar, isso é muito bom. Então a lição de hoje é a influência da liderança, é o assunto de hoje, tá bom? Nós vamos ver esses dois textos, o texto bíblico e o texto áureo. As lições batistas têm bem isso, né? O texto bíblico e o texto áureo, isso é muito importante, muito importante. Vamos ler os textos? Texto bíblico, Juízes 3, 9 e 10, e o texto áureo, Juízes 10, 11 a 14. Vou chamar duas amigas, e são amigas, mas muito amigas, para vir aqui à frente. Uma vai ler e outra vai responder. Liliane, venha com você, com a sua amiga, a esposa do Éder, vir aqui. Uma vai ler o texto bíblico, outra vai ler o texto áureo. Você e outra, aí na próxima eu chamo o Emerson e o Éder para ler. Tá bom? Então, Liliane, você lê o texto bíblico? Juízes 3, 9 e 10. Sim, Juízes 3, 9 e 10. E o texto áureo, Juízes 10, 11 a 14. A Daniela lê. Tá bom? Sem medo de ser feliz, fala perto. O texto bíblico, Juízes 3, 9 e 10. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Este homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. 11, 14? Não vai embora não. Juízes 3, 11 a 14. A 3, 11 a 14. Juízes 10, perdão. 10. E o Senhor respondeu: no passado os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu os salvei. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peça socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem com dificuldades. Foi. Muito obrigado, Dan. Vamos orar? Podem ir. Muito obrigado a vocês de todo o coração. Muito obrigado. Éder, vem orar aqui, amigo. Vem fazer uma oração. Eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque eu não sou muito dessa ideia de... Eu ensinei muitos anos, eu fazia muito isso com os alunos. Porque todo mundo tinha algo a contribuir. E ficar falando todo o tempo, aquela antiga educação bancária, que você fala o tempo todo, ninguém fala, ninguém dá opinião, isso não ajuda também. Então vamos nos levar a Deus em oração. Obrigado, Senhor, por mais esse dia guardado e amparado por Ti, Senhor. Por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, para glorificar o Seu santo nome, Senhor. Esteja nesse momento onde o pastor Antônio estará trazendo a Tua palavra, o Teu ensinamento, Senhor. Esteja com ele, Senhor, e que esse ensinamento venha ao encontro aos nossos corações, Senhor. Agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Éder, por sua oração ungida. Queridos, olha, o assunto, logo na introdução, eu gostei muito da introdução do Cleverson, então, eu gostei muito. Então, na introdução, o pastor Cleverson está mencionando aqui, no seu artigo, os livros de James Hunter. Eu tenho ambos os livros em casa, né? Então, como eu tenho milhares de livros na biblioteca, foi difícil até encontrá-los. Procurei, encontrar um livro na minha biblioteca é encontrar uma agulha no palheiro, é difícil se eu perder, porque tem milhares de livros. Então, não encontrei os livros, mas eu já li ambos os livros. Tem dois livros famosos nessa área, ambos escritos por James Hunter. Ambos, tem o livro O Monge Executivo, e tem um livro logo depois que ele escreveu com o título Tornando-se um Líder Servidor. Então, em ambos os livros, James Hunter dá uma ênfase nova para o mundo empresarial. Então ele vai falar de Jesus, a visão de Jesus, quer dizer, ou seja, o alcance da sua visão. Ele até fala no livro do Monge Executivo. Pensa você, o empresário que tem 12 funcionários, e diz para eles que aquela pequena empresa que ele criou na Galileia vai alcançar o mundo todo. Aí ele diz, ou esse mundo é louco, ou esse homem é louco, ou esse homem de fato crê que o seu projeto vale a pena. Pensa você, Jesus tinha
12 funcionários. 12 homens que ele forjou, trabalhou com eles e disse: agora vocês vão fazer a minha empresa alcançar o mundo todo. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura debaixo dos céus. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas ele disse que isso aconteceu porque Jesus ensinou um ministério em que todos faziam parte de um só grupo, de um todo. Então ele fala que Jesus não somente ensinou, mas Jesus foi o modelo, foi o paradigma para a vida deles. Por isso que Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, em João capítulo 13, ele disse: vocês entenderam o que eu fiz? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu fiz isso também, vocês façam também. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, uma das coisas mais maravilhosas no cristianismo é a capacidade de servir. Aliás, o próprio Jesus, quando usamos a palavra de diácono, diaconia, né? A palavra diaconós significa servo. Diaconia, substantivo, serviço. Então Jesus diz: eu vim para ser diácono. Sabia disso? Que é a mesma palavra usada para diácono. Jesus diz: eu vim para ser diácono. Eu vim para ser servo. Eu vim para exercer a diaconia. Marcos 10, 44, 45. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele não disse que veio para ser servido, eu vim para servir. Eu lembro de certa ocasião que estava pregando em uma igreja que eu pastorei. Era uma igreja grande, bem grande. Então, eu estava pregando, e naquelas ocasiões que eu estava no fogo, eu senti naquela ocasião, naquela época, naquela igreja, a igreja cresceu muito, eu fazia apelos, sempre vinha muita gente à frente. E eu estava pregando, a igreja cheia, entrou um senhor embriagado, e veio em direção ao púlpito, e eu pregando, viu, pastor Vênio? Eu pregando, ele subiu ao púlpito, me abraçou. Olha que situação. Eu tive que parar o sermão, tive que conversar com ele, e até a metade da igreja chamar alguém para tirá-lo e voltar para o púlpito. E tinha um senhor perto de mim com os braços cruzados, diácono da igreja. Aí depois do culto, não gosto de colocar ninguém em vexatória, mas depois do culto fui falar com ele: meu irmão diácono, mas você viu aquela situação? Eu estava pregando a palavra de Deus, você deixou aquele homem ébrio subir ao púlpito, me atrapalhar, parar o sermão, eu conduzi-lo para fora. Por que você não fez nada? Eu não fiz nada, pastor, porque hoje não era a minha escala como diácono. Você acredita numa coisa dessa? Eu não estava na escala. Meu amigo, isso é até um clichê. Há um jargão que diz que não serve para servir, não serve para viver. Isso eu não gosto muito de clichês, mas isso é um clichê bem conhecido. Mas é muito sério. Um dos mistérios, uma das coisas mais belas no cristão é a capacidade de servir. Se alguma coisa está errada, você não vai esperar que a liderança faça. Se está em suas mãos fazê-lo. Uma das coisas mais belas do cristianismo, a gente vai ver, por exemplo, quem é professor de história. Eu ensinei muitos anos a história da igreja, em matéria que o professor Veira ensina aqui no Fabapá. Ensinei muitos anos, história patrística e história da igreja. No ano 372, nesta época em que Diocleciano era imperador romano, aconteceu uma peste que matou milhares de romanos, e também até de cristãos. Sabe o que aconteceu? O Adolfo von Harnack, que é um dos grandes historiadores do mundo, Adolfo von Harnack e Kenneth Cotta-Latourette, mas quem fala isso é Harnack, um professor alemão. Aí o Adolfo von Harnack, analisando esse período da patrística, ele vai dizer que naquele período eram tantas mortes que os romanos não sepultavam os romanos, não dava tempo de sepultar. Eram milhares de mortos, ficavam os corpos em cima da terra putrefatos para serem comidos pelas feras. Aí ele disse que os cristãos sepultavam os cristãos e sepultavam os romanos, seus algozes. Os cristãos sepultavam os cristãos da Irmandade e sepultavam também os romanos, que eram seus inimigos. Isso chegou ao conhecimento do Senado, que levou o assunto a Diocleciano. Aí Diocleciano disse: que povo é este? E Diocleciano foi um grande perseguidor do cristianismo. Foi um dos piores perseguidores do cristianismo, foi Diocleciano. Ele disse: que povo é este? Que sepulta os seus e sepulta os seus inimigos. Isso mexeu até com o brilho do império. Que povo é este que sepulta os seus e sepulta os seus algozes? Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Tem um livro acerca de um missionário que trabalhou no Brasil há muitos anos, trabalhou no Nordeste como missionário, George Butler. Tem um livro com o título A Bíblia e o Bisturi. Esse livro conta, e aliás esse livro foi tese de doutorado da Universidade de Princeton. Quem escreveu essa tese foi um professor da Universidade Federal de Pernambuco, Edgés Martins. Era uma tese de sociologia. E ele escreveu esse livro sobre a história desse missionário.
falando sobre a importância da medicina nos campos missionários protestantes. Tese de doutorado que se tornou livro com o título A Bíblia e o Bisturi. Então, o doutor George Butler era um missionário era um grande médico em Nova York. Pensa, um grande médico famoso em Nova York. Mas ele é médico, já naquela época havia nos Estados Unidos médico já com especializações, né? Hoje o Brasil já tem, mas naquela época, no século XIX, era médico clínico geral, não tratava de tudo. Mas ele era médico dermatologista. Ele fechou o seu consultório e veio para ser missionário no Brasil. E para onde ele escolheu? Ser missionário no Nordeste. E ele chegou no Nordeste em 1883, como médico. Muitos nem sabiam que ele era médico. E ele, quando chegou lá, ele começou a fazer o trabalho no interior do Nordeste. Começou o trabalho em Garanhuns, que era uma cidade muito fria, como ele era americano. Ele disse, olha, no Nordeste o clima é mais frio, Garanhuns, lá em Pernambuco, uma cidade que fica nessa altura daqui, 1000 metros acima do nível do mar. Foi morar em Garanhuns. Começou o trabalho lá, mas naquela época as ruas não eram pavimentadas, eram ruas de lama, né? De piso. Então, quando chovia, pensa como ficava. Então, ele ia para a igreja e para o consultório que ele criou, que cuidava de todas as pessoas de graça, mas tinha que passar na lama, porque todas as casas, tinham vários armazéns na rua, todos os armazéns que tinham calçadas, pertenciam somente a um senhor chamado Caetano Vidal. Mas o Caetano Vidal proibiu que o missionário passasse em suas calçadas. Procurou o missionário e dizia, olha, eu sou católico, eu odeio o protestante, e eu proíbo que o senhor passe em minhas calçadas. Ele disse, está bem, senhor Caetano Vidal, vou obedecê-lo. Então ele vinha, quando chegava pronto daquelas calçadas, ele descia, ia para a rua. E aí a mulher do senhor Caetano Vidal adoeceu, nasceu um panarista na mão dela, quase que perdeu o braço. E disseram a ela, olha, só tem tem que se tratar. E não é nem no Recife, é em Salvador. Que Salvador foi capital do Brasil até 1870. Disse, olha, Salvador, que foi capital do Brasil, é a melhor escola de medicina, vá lá. Levaram a mulher para lá. Quando chegou lá na escola de medicina, em Salvador, os médicos disseram, olha, só tem uma pessoa que pode tratar da sua esposa. É o missionário George Butler. Ele disse, mas como? Eu vou voltar? Eu odeio aquele homem. E ele voltou. Está no livro essa história. É fascinante isso. Ele voltou e disse ao médico, olha, eu odeio o senhor. Mas lá na escola de medicina em Salvador, mandaram que eu voltasse para Pernambuco e fosse tratada minha esposa fosse tratada pelo senhor, porque eu sou o único médico dermatologista no Brasil. Aí o missionário disse, eu vou tratar de sua esposa. Ele tratou com tanto zelo, com tanto carinho, que a mulher sarou. Como o senhor Caetano Vidal era um grande latifundiário, tinha muitas terras, ele disse, agora diga o valor. O senhor curou minha esposa, diga o valor, lhe darei uma das minhas fazendas como recompensa. O missionário disse, George Butler, senhor Caetano Vidal, eu sei que o senhor me odeia há muito tempo. Aliás, o senhor me proibiu passar em suas calçadas. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu não quero um réis, naquela época era réis, a moeda do Brasil, século XIX, eu não quero um réis do Senhor, não quero nada. A única coisa que eu quero é que de hoje em diante, o senhor me deixe passar em suas calçadas. Você sabia que hoje a família Vidal é a 5ª geração de evangélicos? Aquele homem caiu aos pés do missionário, caiu chorando, abraçado aos pés dele, disse, que Deus é esse? Que religião é essa do Senhor? Que Deus é esse que faz amar a mim, que eu odeio tanto? Ele se converteu. Então muitas vezes a pessoa se converte não é pelo sermão, é pela vida, né? Se converte pelo exemplo. Nem sempre você vai pregar, o Emerson vai ter condições de pregar, a Daniele, Liliane, vocês trabalham aí fora, o Júnior no banco, nem sempre vocês vão ter ocasião de pregar, mas o exemplo de vocês tem um poder grande de reverberação, então de ressonância. Por isso que é bom pensar nisso. Às vezes um pequeno gesto, ajudar alguém que está precisando naquele instante, tudo isso é evangelho, e tem um poder muito grande. Tem um livro escrito por um teólogo luterano, aliás ele mora aqui, Waldir Sternagel. Ele é um grande teólogo, viu? Tem muitos livros escritos, inclusive em alemão, fez doutorado em Alemanha, na Universidade de Tübingen, mas ele mora aqui, ele é pastor luterano aqui, de uma das igrejas aqui, mas ele é um homem muito culto, Waldir Sternagel, que mora aqui em Curitiba. Eu já o ouvi algumas vezes, ele é um homem muito culto e simples também. E Dr. Waldir Sternagel, no seu livro Obediência Teológica à Prática Histórica, é um livro que trata sobre a história do cristianismo e a visão prática do cristianismo. Ele trata sobre os irmãos moravianos. Segundo eles, os moravianos foi o povo mais santo da terra depois da igreja primitiva, né?
Os moravianos eram muito dedicados. Então, eles viveram no abrigo de Herrhut, que significa em alemão abrigo, significa justamente abrigo, refúgio. Então, o abrigo de Herrhut, que era de um conde, Nicolau von Zinzendorf. Então, ele doou as terras para aqueles crentes. Mas aqueles cristãos não queriam ser uma denominação, não queriam ser batistas, nem presbiterianos, nem metodistas. Eles queriam ser iguais à igreja primitiva, não tinham nome. Eles começaram a fazer uma reunião de oração. A reunião de oração durou 100 anos. Os moravianos começaram a orar. Começaram em 1704. A reunião de oração terminou em 1804. O pai ia orar, depois o filho ia continuar a oração do pai, e o neto, e assim, e todas as famílias. A oração durou 100 anos. Sabia disso? E um dos pedidos deles, sabe qual era? Senhor, envia missionários para o mundo todo. Desperta a tua igreja para fazer missões. Depois desta oração, a Igreja Batista, que foi a primeira a despertar para essa obra missionária, em 1793, enviaram o pai das missões modernas para a Índia, né? William Carey. E muitos missionários viajaram para o mundo todo como resposta da oração dos moravianos. Mas os moravianos, por onde iam, sabe o que eles faziam, missionários? Levavam pacotes de quinino. Não sei se aqui tem algum médico. O quinino naquela época servia para, na opinião deles, para curar de malária, paludismo, febre amarela, tudo quanto é doença tropical. Eles levavam para distribuir com as pessoas africanas, lá na África. E o Valdir Stirnaga sabiamente disse que quando eles não evangelizavam antes. Primeiro eles curavam o enfermo para depois evangelizá-los. E o Dr. Valdir Stirnaga disse que esta parte do evangelho que eles distribuindo quinino para as populações da África, esta era a parte do evangelho que os nativos entendiam primeiro. Isso falou muito no meu coração, lendo esse texto de um historiador, Valdir Stirnaga. Ele disse, esta era a parte do evangelho que os nativos entendiam primeiro. Curar um enfermo, para depois falar, como é que você vai falar de alguém que Jesus é o pão da vida se a pessoa está com fome? Então, como é importante isso? Então, eles tornando-se o líder servidor, na introdução, coroou toda. Olha, às vezes, numa nota introdutória, você sabe que muitas vezes o pregador prega, ele não sabe. Nem sempre o sermão todo tocou do coração do visitante. Foi uma frase que ele disse, sabia disso? Foi uma ilustração que ele usou. Eu conheci um velho pastor, que foi pastor muitos anos da primeira igreja batista, no Rio de Janeiro. E ele conta que ele gostava muito de contar ilustrações, mas ilustrações verdadeiras, ilustrações que faziam parte do sermão. Então, e ele disse que uma ocasião viajou, fez uma longa viagem, e conheceu uma pessoa em outro estado, que o reconheceu numa estação de trem. Ele disse que ele foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, pastor João Sorém. Aí ele disse que ele foi capelão do Brasil, das Forças Armadas, da Marinha do Brasil, quando foi lá para fora. E então ele disse que alguém o reconheceu na estação de trem e disse, mas o senhor é o pastor Sorém da Igreja Batista, primeira Igreja Batista do Rio. Eu lembro que, eu não sou cristão, mas eu fui ouvir uma vez, e eu lembro dessa história que o senhor contou. Não foi o sermão, foi a ilustração. E aquela história mudou a minha vida, a pessoa contou. Estão vendo? Então nem sempre o sermão todo falou, mas Deus usou uma parte daquele sermão para tocar o coração da pessoa. Isso é maravilhoso. Tem coisas maravilhosas. Deus usa de formas diferentes. Eu estava pregando numa igreja, vou contar para vocês, eu raramente conto histórias sobre a minha vida, mas estava pregando numa igreja grande em Alphaville, uma igreja muito rica em Alphaville, São Paulo, igreja muito rica. Estava pregando naquela igreja, e eu não sei, mas só por coisa do Espírito Santo, eu contei a ilustração da história de um país, a história de um povo que foi muito perseguido na Primeira Guerra Mundial. E eu contei a história. Quando eu contei a história, um homem começou a chorar lá no final, mas chorava copiosamente, em profusão. E eu pregando, eu não sabia. Ele era recém-chegado do Brasil e era daquele povo. Então eu fiquei imaginando, meu Deus, como Deus usa, né? Eu não sabia que aquela pessoa estava visitando, estava recém-chegado ao Brasil, que era daquele povo, fazia 6 meses que estava no Brasil. Depois fomos várias vezes na casa dele, do Roberto, lembra?
Então, e ele tocou muito o coração dele quando eu contei essa história. Mas você contou sobre a história do meu povo. Eu não vou contar essa história toda, mas o povo dele foi trucidado pelos turcos. Os turcos mataram a metade da população do seu povo. Mas o mundo só fala do holocausto judaico. O mundo esqueceu do holocausto armênio. Foi pior do que o judaísmo. Os turcos mataram quase todos os armênios e eles eram cristãos. Mataram porque eles eram cristãos e aproveitaram a ocasião que o mundo estava em guerra. Não havia naquela época, como é que chama? Facebook, Instagram, qualquer coisa para estar dizendo o que estava acontecendo no mundo. E o império, que ainda era Império Otomano. Porque o Império Otomano caiu depois da Segunda Guerra Mundial. E mudou o nome para a Turquia, por quê? Porque o fundador do novo Estado, que agora é mais democrático um pouco, continua muçulmano, foi Atatürk. A partir de 1921, Atatürk foi o primeiro presidente. Então deram o nome do país de Turquia, em homenagem ao seu líder Atatürk. Mas chamava-se Império Otomano, que trucidou e matou milhares de pessoas. Então eles mataram muitos armênios. A história da Armênia é belíssima, porque foi a primeira tradução da Bíblia para outra língua. Foi para os armênios, a pedido do rei Tiridates. Então, uma das histórias belas do cristianismo é a história dos armênios. Ele é o mais antigo cristianismo do mundo. Não são nem católicos nem protestantes. Eles seguem a mesma linha do cristianismo primitivo. É uma coisa linda a história deles. E um país que é admirável quanto a isso é a França. A França é um país do mundo que tem um feriado nacional em homenagem aos armênios. É o país também que tem mais armênios. A população armênia tem mais de 1 milhão de armênios morando na França. Quando você vê sempre alguém com o nome de Ian, é sempre Fúvio Cessian, Araci Karabelian. Ian é final de nome, todos são armênios, de origem armênia. Então, eu contei a história dos armênios, que o mundo esqueceu do que aconteceu com os cristãos da Armênia, que o Império Otomano matou 3 milhões de armênios a machadadas, a degoladas, até crianças e mulheres idosas. E o mundo esqueceu e não fez nada. Até hoje a Turquia nega tudo que aconteceu. E os países poderosos esqueceram, porque só se fala do holocausto judaico. Eu não estou dizendo que não aconteceu o holocausto judaico, mas estou dizendo que é uma injustiça não falar para o mundo do que aconteceu de 1914 a 18 com a Armênia. É o único país cristão rodeado por países muçulmanos. Então, até hoje são muito perseguidos. Então, e eu contei essa história. E tinha um armênio na igreja, que tinha chegado da Armênia há pouco tempo para o Brasil. Ele começou a chorar na igreja. Então, nosso Deus é gracioso. Então, queridos, nós vamos abrir a Bíblia aqui agora, mostrando que quando tem bons líderes, Deus abençoa o seu povo. E o articulista, o pastor Cleverson, vai usar exemplo de bons líderes, exemplo de Otoniel e Eude. Então, quando ele fala isso aqui, eu queria dar essa ênfase aqui sobre 120 anos de paz. Vamos ler esses dois textos? Josué, capítulo 3, versos 7 a 11. Juízes 3, 7 a 11. Juízes 3, 7 a 11. O Emerson veio aqui à frente. Não pensou que eu ia escapar, não. Chamei sua esposa, mas chamei o Ed, agora é você. Vem cá. Você está parecendo com o Superman, com esses óculos. Não está, Eder? Só falta tirar os óculos e passar ali, vestir a capa. Não está, pastor Vili? Não está parecendo com Christopher Reeves? Não é Christopher Reeves, aquele que fez o papel de Superman? Vem cá. Mas a gente brinca com carinho, a gente brinca com quem ama, não é verdade? Você vai ler então, capítulo 3, versos 7 a 11. Meu Deus, é tudo riscado aqui, ó. Que maravilha, vamos lá. O povo de Israel esqueceu o Senhor seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Aserá. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou de Cunha Risataim, é assim que pronuncia, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então, os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel,
filho de Quenaz, o irmão mais novo de Calebe. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos, e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz. Então, quando há bons líderes, Deus outorga paz ao seu povo. Que coisa maravilhosa. Otoniel é um exemplo. Ele era filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe. Quem foi Calebe? Foi aquele homem que entrou na terra da promessa juntamente com Josué. Os únicos dois dos 12 espias que entraram na terra, somente 2 entraram, que foi Josué e Calebe. Então o sobrinho mais novo de Calebe, Otoniel, filho de Quenaz, é que tornou-se um grande juiz, e durante o seu período a terra descansou. Sabe que vivemos em dias difíceis? No Brasil a situação não está fácil. Eu creio que não está, em muitos países não está. Nós não podemos fechar os olhos, estamos vivendo uma época de confusão social. Essa semana mesmo houve eleição na Rússia, uma eleição muito complexa. Há 15 dias atrás morreu um grande líder na Rússia, numa prisão na Sibéria, que é mais fácil se entender que até mesmo o mataram. Então vivemos uma época de confusão social. A gente não pode esconder, colocar a cabeça dentro da areia como uma avestruz, não. A igreja não pode. Temos que orar também pelo mundo. Eu oro pelo meu emprego, pela minha sogra. É claro que é assunto de orar. Ora por fulano que está doente. Mas abre os olhos. Vamos também orar por questões macro. O mundo está em crise. O mundo está em confusão social. Você não vai orar? Vou orar só por você, sua família, eu. Sabe que eu vejo a oração de muita gente? Nós somos muito egoístas nas nossas orações. A gente só pede por nós. E por coisas do nosso interesse. A gente tem que ser um pouco altruísta. O que é altruísmo? Se você pegar esse verbete e olhar no livro, no dicionário de Alberto Buarque de Holanda, o maior especialista da língua portuguesa, né? O maior filólogo brasileiro, ele vai dizer que altruísmo é a virtude daquele que está mais preocupado com o próximo do que consigo mesmo. Isso é altruísmo. Então eu tenho que olhar, tenho que ter um segundo olhar mais para o outro que para mim. Você já leu Jó, o livro de Jó? Jó, capítulo 42, versículo 10. O que é que diz? Esse versículo me fala o coração muito. Enquanto Jó dizia, Senhor, me cura, eu estou cheio de feridas, eu estou cheio de chagas, Senhor, me cura, nada aconteceu. Mas Jó disse, sabe uma coisa? Eu vou orar por aqueles amigos da onça, que me criticaram demais, vou orar por eles. E ele começou a orar por aqueles outros amigos que o criticaram naquele período. E diz o texto, o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó capítulo 42, versículo 10. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele mudou a sua ênfase de oração. Então a igreja precisa orar mais por essas questões também. Senhor, abençoa o povo na Rússia. Abençoa o povo opresso, porque lá também há evangélicos. A igreja batista é forte na Rússia. O Senhor abençoa o povo da Ucrânia, um país invadido. 30% do seu território está nas mãos da Rússia hoje. 8 milhões de ucranianos tiveram de deixar suas casas, abandonar tudo e começar tudo de novo em outro país. Você acha que é fácil? Abandonar seu país, sua história, começar tudo do zero? Já leu Morte e Vida Severina? Os sertões. Pegar tudo como um sertanejo, partir só com mochila. Não é fácil não, começar tudo do zero. Eu lembro de histórias de pessoas que quando chegaram aqui, começando tudo. Uma certa vez até eles começou, eu lembro quando cheguei aqui, até um pão era dividido, uma coisa assim, eu lembro ele contando no começo. Os nossos começos não foram fáceis, essa é verdade para todos nós. Então, mas a gente precisa pensar, Senhor, abençoa essas pessoas nos seus começos. Há muita gente, Senhor, está começando a vida, tentando começar a vida outra vez. E às vezes em outro país, em outra nação, que não o compreende, não é a sua língua, não é o seu povo, nem a sua cultura. É uma questão muito complexa. Há situações que eu acho que nós não podemos ficar em cima do muro. Sabe que o ser politicamente correto às vezes é pecaminoso? Que a gente não quer condenar nada e quer ficar bem na fita com todo mundo. E às vezes Deus não quer isso. Você lembra quando proibiram de falar do nome de Jesus? Atos capítulo 5. Quando o Sinédrio disse, nós proibimos você.
a vocês dois, a Pedro e João, de falar o nome de Jesus. Eles, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe que se a igreja obedecesse o Império Romano, de não pregar o Evangelho não teria chegado aos nossos dias. Mas há o que se chama desobediência civil. Quando o Estado, quando se for necessário, é justo. Quando o Estado proíbe, por isso que a gente vai entender, mas a Bíblia diz que todo homem deve estar sujeito à autoridade. Sim, a Bíblia diz. Romanos capítulo 3, versículo 1. Mas Romanos 13, 4 diz, quando elas forem para o teu bem. Se o Estado está impedindo você de pregar o Evangelho, de orar, de buscar a Deus, você pode desobedecer o Estado. Pensam aqueles que viveram um país na situação de opressão. O governo stalinista matou 30 milhões de pessoas na Rússia. Stalin. Agora imagina a igreja ali sofredora. Não vou pregar o Evangelho não, porque Stalin não gosta. Não vou servir a Deus porque Stalin não gosta. Olha o que aconteceu também na Revolução Cultural Chinesa com Mao Tse Tung. 70 milhões de pessoas foram chacinadas. Isso é a história do mundo. A gente vai fechar os olhos. Você sabia que a igreja da China hoje é a maior igreja do mundo? Você sabia que há cerca de 200 milhões de cristãos na China? Que não pode dizer que são cristãos. 200 milhões de cristãos na China. Chama-se a igreja subterrânea. Igreja perseguida. Eles não podem nem orar. Esse é um dos lares, eles oram como se fosse balbuciando as palavras. Estava lendo um texto sobre a igreja da China, que eles vão cantar um louvor. Imaginemos, eu gosto muito do... Onde é que está? Eu gosto muito do cantor cristão. Mesmo que a igreja não canta, eu sempre trago o cantor cristão comigo, viu? Eu sou da linha dos batistões. Então está aqui meu cantor. Mas vejam bem, a China, eles vão cantar um hino, já que não podem cantar, eles cantam só balbuciando, abrindo os lábios e o rosto em lágrimas. Já imaginou uma coisa dessa? Mas estão ali firmes. Xi Jinping, todos os meios, até o contato de cristão com cristãos, eles leem todas as mensagens do WhatsApp, YouTube, tudo. Todo o contato de cristão chinês com o outro, o governo fica sabendo. Então, queridos, é importante você, como cristão, começar a imaginar isso. Então, Deus usa, quando há governos que temem a Deus, Deus abençoa a nação. Então, por isso a gente deve orar para que Deus nos dê governos justos. Vejamos então, vamos ler um outro texto. Outro homem que Deus usa nesse período, foi um período de 120 anos de paz, porque Deus deu esses dois grandes líderes que promoveram, foram promotores da paz. Eude é outro exemplo. Otoniel, 40 anos de paz. Eude, 80 anos de paz. Capítulo 3, versos 15, 28 a 30. Quem vai ler aqui? Eu gosto de chamar o melhor cidadão de Macapá, melhor fruto de Macapá, aquele bom cristão batista. José, vem aqui à frente. Você é macapaense, não é, José? Você é maranhense? Eu sei que você era de Macapá. Hein? Morava em Macapá, já é de Maranhão. Olha, melhor fruto do Maranhão. Porque a família Sarney não é muita coisa, mas o você é paraense? Você é paraense? Muito bem. Esquece a folha da barbárie, porque aqui é o melhor fruto do Pará. José, olha para a gente. José é gente fina, né? Gente boa. O Nordeste diz, fulano é gente fina. Quando diz gente fina, é pessoa maravilhosa. Você conhece essa linguagem, Ricardo? Conhece? Gente finíssima, conhece? Usa também? Então, vejamos então, capítulo 3, versos 15, depois você vai para 28 a 30. Obrigado. É o 15, né? Tá bom. Depois 28 a 30. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gerá, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Egrom, rei de Moabe. Aqui, né? Ele disse: sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos povos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar.
Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 de seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia, Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. 80 anos. Olha que período. 80 anos de paz por causa de um líder chamado Eude. Então, queridos, parece-me que eu fico a imaginar isso no mundo de hoje. A situação está muito complexa. Muito complexa. E sabe que eu vejo com preocupação, eu não sou cientista político, mas o mundo está a ponto de haver é como se faltando só alguém fazer uma centelha e a situação piorar. Que está à margem da Rússia usar uma bomba nuclear contra a Ucrânia e o mundo entrar em crise, uma crise geral. Então precisamos orar por tudo isso. Porque muitas vezes nós não estamos percebendo, mas os cavalos estão prontos para serem soltos, os cavalos de Apocalipse. Lembra? O cavalo preto, símbolo da fome. O cavaleiro está andando com balança nas mãos. O cavalo baio, o cavalo vermelho, símbolo da guerra. O baio, símbolo de pestilências. Então os cavalos estão prontos para serem soltos. Porque quando há guerra há também fome junto e também pestilências. E a igreja está no olho do furacão. A gente está orando aí. Você deve estar orando, né? Jesus está próximo de voltar. Mas nós muitas vezes nem sequer percebemos. Nós temos planos, como vai ser a minha vida daqui a 50 anos. Já imaginou isso? Nós temos planos duradouros, eternizantes. Mas talvez não tenhamos essa eternidade não para fazer a obra. Jesus está às portas. O Senhor está voltando. Então, depois nós temos aqui o exemplo, que eu não quero perder muito tempo com esse exemplo, de Abimeleque, que foi um péssimo líder. Apesar de seu pai ser um homem tão nobre, que foi Gideão. Depois da morte de Gideão, surgiu Abimeleque, que matou todos os seus irmãos. Ele matou os 70 filhos de Gideão, todos foram mortos por Abimeleque, para que ele pudesse reinar. Sabe qual é a grande lição desta? Desconfie de todo líder que emudece a voz de todo mundo para poder perpetuar-se. Seja que líder for. Porque uma das coisas mais belas do cristianismo, qualquer coisa, é o uso da voz. É a livre expressão. Todo líder que emudece a voz do seu povo para governar, não é um bom líder. E vivemos em dias assim, em que a liberdade de expressão é suprimida, em que você não pode dizer sua opinião, pode ser preso, então a situação está difícil. Eu não quero nem entrar nessa questão de 8 de janeiro, porque essa questão é muito complexa de política, mas a situação está complicada, no mundo todo. A situação está muito complexa. E Abimeleque matou todos os seus irmãos para que pudesse reinar, apesar de ter um pai de uma dimensão tão bela, apesar de ser filho de um homem que marcou a história. Olha o texto aqui, vejam bem o exemplo de Gideão. Você vai ver uma coisa, que nem sempre os filhos seguem o exemplo dos seus pais. Nós vamos ver na Bíblia pais que foram tão piedosos e tiveram filhos rebeldes. Filhos que não viram o exemplo dos seus pais. Pensou você ter um filho como Ezequias, um pai como Ezequias, um pai como Josias. Veja o exemplo de Manassés. Seu pai foi muito temente a Deus. Manassés matou os seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. E ele era da escola dominical, ia para a igreja, fez parte da classe juniores. Mas olha que exemplo de Manassés. Eu estou batisteriando o texto. Mas, ou seja, é coisa muito séria isso. Olha o exemplo tão digno. Então não importa, sabe o que eu acho? O seu legado é o seu exemplo. Você não pode fazer com que os seus filhos andem nos seus caminhos. O livro de Ezequiel, capítulo 18, diz: o pai não levará a culpa do filho, nem o filho a culpa do seu pai. A alma que pecar, essa morrerá. Mas é dever do pai, é dever do Jonas, é dever do pastor Vire, que é um excelente exemplo de pai para as suas crianças. É dever de cada um de nós dar o exemplo. Porque esse é o nosso maior legado. Vejamos o legado de Gideão. Capítulo 8, 32 a 35. Gideão aqui, nosso Gideão. Deixa eu ver aqui. Ver se eu estou certo, porque yes, that's all right.
Sim. Aqui, capítulo 7, perdão. Desceu. Gosh. Eu marquei aqui no meu Abimeleque, a morte de Abimeleque, a postura certa diante de Deus. Sim, a morte de Gideão, capítulo 8, né? 32 a 35. É isso mesmo? Então, Richard, vem aqui à frente. Você pode vir? Sua esposa permite, vá. Capítulo 8, pode ler aqui na própria Bíblia aqui. 32 a 35, lê aqui. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, de Ofrá dos Abisseritas. Morto Gideão, tornaram prostituídos-se os filhos de Israel após Baalis e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Então, os filhos de Israel, muito obrigado, Richard. Os filhos de Israel não lembraram de quê? Não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livraram de todos os seus inimigos. Você vai ver que isso é uma coisa que sempre aparece. Deus levanta um grande líder, o povo obedece. Depois da morte do líder, o povo afasta-se de Deus e se esquece. Nós temos nós esquecemos rapidamente do que Deus faz. É admirável como nós esquecemos. Como nós esquecemos do que Deus fez. Aí havia um louvor antigo que era cantado nas igrejas batistas antigamente. Era um corinho. Antigamente havia corinhos, né? Eram muito chamados de corinhos. Dizia: nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, deu-me a salvação. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, grande é seu perdão. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, como é bom Jesus. Eu nunca esquecerei o que Ele fez na cruz. Sabe que quando se canta, Éder, sua amada Daniele, olhando para você, Christopher Reeves, presta atenção. Você, Emerson, e sua amada Liliane, vocês que cantam aqui são os levitas. Preocupe-se também com a letra da música. Júnior, que é o nosso Asaf. Quando se canta aqui, a primeira coisa que eu percebo, eu não fico olhando, sabe, pastor? Sua musicalidade, que é bela. Eu olho a letra. Eu acho que o pastor Filho também faz isso. A teologia do louvor. Antigamente esses corinhos tinham teologia, sabe? Porque eles eram corinhos baseados na Bíblia. Como aquele louvor 1, louvor 2, dos vencedores, só cantavam versículos da Bíblia. Então, se você canta só versículos da Bíblia, não é heresia, né? Que está cantando a própria Bíblia. Então, vejam bem que exemplo magnífico que Gideão deixou para a sua família, o legado da liderança. Isso é muito bom. Contextualizando aqui no último tópico, contextualizando o texto bíblico para os nossos dias. O Cleves vai dizer aqui: o líder é exemplo, tanto para o bem quanto para o mal. As pessoas farão o que o líder mandar. Por isso devemos ser bons líderes e protestar contra os maus líderes, a exemplo dos textos bíblicos. Quando penso em liderança, me refiro aos pais, aos professores, aos líderes políticos, aos policiais, enfim, a toda sorte de pessoas que exercem influência. Esse é o pensamento aqui do pastor Cleverson. Ele não está se referindo só a líderes religiosos, mas a todo tipo de líder. Por isso você tem que orar, para que Deus dê bons líderes para o nosso país, para que Deus levante pessoas que temam a Deus, em toda a área da vida. Isto é muito importante, muito importante. Porque, queridos, nós vamos orar, olhando para o porque às vezes eu oro no limiar, sabe? 10h25 eu estou orando, então eu não quero fazer isso. Então, guardem no coração isto. Vamos ler agora um texto que para mim esse texto é emblemático, tá bom? Vamos ler esse texto de Jesus. Vamos ler esse texto de Jesus sobre liderança. Esse texto é emblemático. Marcos capítulo 9, 33 a 35. Marcos 9, 33 a 35. Pastor Vila, venha ler esse texto para a gente. Pastor Vila é o nosso superintendente. Ele vai ler esse texto para a gente. Marcos 9, pastor Vila. Marcos 9, 33 a 35.
A minha Bíblia já é letra grande, sim, pastor Filho? Porque é melhor de ler, né, também, né? Marcos capítulo 9, 33 a 35. Então é um Marcos, capítulo 9, 33 a 35. 33 a 35. Lê para mim. Marcos 9, 33 a 35. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Eu fico pensando como a gente teve hoje uma aula de história da igreja, né? E eu me senti privilegiado, eu que sou professor de história da igreja, em ter uma aula com o pastor Antônio, que é uma referência para mim. E eu fico pensando, pastor, como isso foi esquecido ao longo da história da igreja. O pastor deu ótimos exemplos de pessoas que entenderam que precisavam ser servos, né? Como o missionário George William Butler, um grande exemplo nesse sentido. Mas, infelizmente, gente, quantos não entenderam isso? Quantos se colocaram na posição de serem servidos, quando deveriam justamente ser o exemplo? Quantos, ao invés de serem oprimidos, se tornaram, inclusive, os opressores, né, pastor? Essa semana eu estava lendo um livro, pastor, chamado Opressores e Santos, e é um livro sobre história da igreja. Porque a história da igreja não é feita só sobre santos, pessoas que são bons exemplos, mas infelizmente a história da igreja também envolve opressores. Livro do John Dixon, que é um autor australiano. Então eu fiquei pensando, pastor, como a gente às vezes esquece e como isso é importante ser aplicado na nossa vida para que a gente não esqueça. Por que a história da igreja toma rumos ruins, como a gente vê? Porque nós, individualmente, como igreja, vamos esquecendo isso da nossa vida. O pastor falou, né, e eu agradeço pelas palavras, falou que eu sou um bom exemplo de pai. Eu fico pensando, todos os dias eu preciso escolher ser um bom pai. E escolher ser um bom pai é entender que eu não estou nesse mundo para ser servido, mas para servir. E entender que o cuidado com os meus filhos não tem que ser o que é mais fácil para mim, mas tem que ser um cuidado que é uma forma de honrar a Deus e de obedecê-lo. Então, na nossa vida, a gente tem muito que aprender e colocar em prática. Ao invés de ficar discutindo quem sabe mais, quem é melhor, nós deveríamos, dia a dia, olhar para Jesus e seguir Ele como exemplo. Pastor, nós vamos nos direcionar agora ao encerramento, mas eu queria agradecer e orar em especial pela vida do pastor Antônio, que foi uma bênção na minha vida. Eu estava ali com o celular anotando, que eu gosto. O WhatsApp, ele tem uma ferramenta de você falar consigo mesmo, né? É uma coisa meio, eu acho tão engraçado, né? Porque é como se fosse a nossa mente, né? É um novo órgão do nosso corpo, é o celular. Aí eu fui anotando ali, mandando mensagem para mim mesmo, com vários insights a partir dessa aula, que é muito interessante mesmo. A Bíblia e o Bisturi eu não conhecia, vou pesquisar, bem interessante. Então, ficam várias recomendações, porque a ideia é, o pastor Antônio nos traz a aula, essas reflexões, pensamento, mas no dia a dia nós devemos não somente também estudar mais, gente, como colocar em prática. Colocar em prática na nossa casa, colocar em prática nosso trabalho, nossa faculdade, onde a gente estiver. O livro do Valdir Sternog, eu vi que tem em sebo, ele não está reeditado, né? É amigo do pastor Ilquias, ele, inclusive. Eu já participei de 2 lives com ele, com o Valdir. Um cara muito legal mesmo. E fica essa lição, né? Os morávios eu gosto muito, não sei se vocês conhecem a história dos morávios, mas fica de recomendação. Tempo atrás até eu gravei um podcast só sobre os morávios, porque é uma história pouco conhecida hoje, né, pastor? Infelizmente, a gente acaba não falando sobre. Deixaram exemplos maravilhosos. Então, gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio e pela vida de cada um. Nós vamos orar, vamos fazer um breve intervalo e 10h30 a gente já retoma no culto. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, Teu amor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Antônio, que nos ensinou tanto hoje, que trouxe lições da Bíblia, trouxe lições da história.
Mas eu te peço, Pai, que acima de tudo, que essas lições impactem o nosso coração e transformem a nossa vida. Que a cada dia a gente possa, Senhor, lembrar do que o pastor Antônio falou, e além das nossas orações por nós, pela nossa família, que a gente lembre de orar e chorar pelo mundo, lembre de orar e chorar pela igreja perseguida, que a gente lembre dos nossos irmãos que estão espalhados por aí, e que a gente tenha essa consciência coletiva, Deus, de que tem pessoas sofrendo e que há uma responsabilidade da igreja perante isso. Deus, eu te peço, Pai, que esteja abençoando cada um que está aqui, que cada um possa continuar crescendo e aprendendo à luz da Tua palavra, para ser transformado por Ti e para que possa refletir o Teu amor aonde eles estiverem. Por isso eu te peço, Pai, nos dê da Tua graça, em nome de Jesus. Amém.